Essa questão de opressão, de medo, ela vem lá da origem da humanidade, da origem do pecado, que o diabo conseguiu introduzir na mente do homem o medo de Deus. Você sabia que a gente tem medo de Deus? Você sabia? Você comete um erro, ou muitas vezes nem foi um erro. O que seria certo? Você correr para Deus, porque você sabe que você tem um advogado, mas a tendência é se afastar. Não, eu não vou para a igreja não, porque eu não estou bem, eu cometi um erro. Porque lá das origens, foram introduzidos em nossa cabeça que Deus era mau. Eu lembro que quando eu desobedeci a minha mãe, meu pai, quando eu era criança, eu pensava assim, Deus vai me castigar. E muitas vezes eu tacava o dedo numa pedra, arrancava a unha e dizia, já é Deus me castigando. Você sabe por quê? Porque desde que nós nos entendemos de gente, qualquer coisa de errado que a gente faz, alguém vai dizer, Deus vai te castigar, sim ou não? Na igreja, só muda o jeito, mas continua falando a mesma coisa. Quantas vezes a gente ouve dizer, e Deus chama pelo amor, chama pela dor. E não vem não, bichinho. Ele quebra a tua perna, ele bota um câncer em ti, ele faz isso, faz aquilo, sim ou não? Recentemente, eu fui lá na casa dos meus pais, e tinha uma história correndo lá, irmãos, era de dar dó. Era terrível. Uma família inteira morreu eletrocutada depois de uma batida de carro. Bateu num poste, quebrou o poste e quebrou o fio. E quando quebrou o fio, entrou em contato que a primeira pessoa que saiu do carro morreu na hora, eletrocutada, dali gerou um fogo, morreu todo mundo. Morreu o pai, a mãe, morreu, me parece, foi 5 pessoas. E vinha de uma festa religiosa. Na noite anterior, um senhor de profeta profetizou e disse que Deus ia cobrar deles de alguma coisa. Quando surgiu a história, quando aconteceu isso, é Deus cobrando. É Deus punindo. Então, quando a gente cresce ouvindo a desgraça dessa, como é que não vai ter medo de Deus? Aí você acredita. Mas se você conhecer o amor de Cristo, você não vai acreditar nisso. É igual a mãe, que quando se separa do pai, talvez aquela mãe foi infiel, e o pai um homem reto, um homem justo. Mas o pai se afasta da mãe, e a mãe começa a introduzir na cabeça do filho que o pai não vale nada, que o pai não presta, que o pai não ama. Aí imagine aquele pai um belo dia, feliz, comprou um presente para o filho, porque sabe que o filho amava aquele presente, e de repente o filho está brincando e de longe enxerga o pai. Quando ele olhar para o pai, ele vai pensar, meu Deus, meu pai, aquele homem que minha mãe disse que me odeia, aquele homem que minha mãe disse que não gosta de mim, que não me ama. Você tem dúvida de saber o que esse menino vai fazer? Ele vai cair fora, sim ou não? Porque a mãe introduziram isso em nossas naturezas a respeito de Deus. Isso é mentira do inferno. Você quer mudar a tua história? Você quer mudar de vida? Você quer ser amigo de Deus? Defenda Deus. Porque isso não é verdade. Porque Deus o amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todos, ele quer não pereça. Ele não quer que pereça. Como é que nós vamos acreditar no Deus que diz uma hora que não quer que pereça, mas a outra hora ele bota câncer na gente? Eu falei de uma história para nós orarmos. A Bíblia tem uma história de um homem chamado Mefibosete. É esse o nome do homem? Quem era Mefibosete? Mefibosete era neto do rei Esaú, filho de Jonatã. Jonatã fez aliança de sangue com Davi. Naquela época fazia aliança dos animais, como eu falei para você. Mas eles também faziam, eles cortavam os pulsos e se uniam assim, e faziam aliança. Jonatã e Davi fizeram uma aliança de sangue.
E ambos disseram: nós vamos defender um ao outro ainda com a própria vida. Está na Bíblia, em Samuel 1 Samuel, o 2 Samuel do capítulo 4 em diante, você vai encontrar essa história. Tá, escuta o que eu vou dizer para você. Porém o rei Esaú, o avô de Mefibosete, tinha ódio de Davi, porque tinha inveja de Davi. Davi é aquele que matou Golias. Você lembra da história? Que quando ele foi para a guerra, matava os seus inimigos a serviço do rei. E quando vinha da sua guerra, as mulheres diziam: Davi matou 10.000, enquanto que Saul, o rei, matou 1.000. E ele ficou com raiva de Davi e começou a difamar a Davi. Começou a falar mal de Davi. Começou a falar que Davi era um traíra. Começou a falar que Davi queria tomar o reino. Começou a falar que Davi queria matar todo mundo para ficar com o rei. Você sabe da história real, não sabe? Você sabe que Davi por 2 vezes poupou o rei. O rei era falso, traía ele, enganava ele. E ele por 2 vezes teve a oportunidade de matar o rei, não matou. Muito pelo contrário, defendia o rei. Um homem reto, um homem justo. Chegou o dia em que Jonathan, o que tinha feito o acordo, e o pai dele, o rei que difamava Davi, morreram numa guerra. Porque eles se afastaram de Deus. Quando a história chegou no palácio, quando a história chegou no reinado, que Davi, que o rei e Jonathan tinham morrido, sabe qual foi a notícia que zoou? Foi Davi que traiu, foi Davi que montou emboscada, foi Davi o culpado de tudo isso. Todo mundo ficou apavorado. Agora ele vem e vai tomar o rei. Escuta para você entender o recado que eu estou dando para você. Dentre aquele povo tinha Mefibosete, que era uma criança de 5 anos. Vai escutando isso. Uma criança de 5 anos. Por ele ser o herdeiro direto, já que o rei deixava sua coroa para o filho, Jonathan. E Jonathan tinha morrido, o filho de Jonathan era o principal da sucessão. Eles pensaram: Davi vai vir aqui e vai matar a Mefibosete. E que por causa disso, a babá de Mefibosete pegou ele apavorado para esconder. No caminho houve um acidente e as 2 pernas dele ficaram aleijadas. E aquele menino de pernas aleijadas, para fugir do rei Davi, foi para o mais longe possível, em um lugar que a Bíblia chama Lodebar, que nada mais é do que lugar de desonra, lugar de escassez. Escute, e aquele menino, filho de rei, por causa do que tinha falado a respeito de Davi, com medo de Davi, foi para o mais longe possível viver uma vida desonrosa, uma vida de tormento, uma vida de tristeza. Escute para você entender. Quando Davi soube que ele disse: vai lá e vê se tem alguém que é descendente direto do rei, porque eu quero fazer o bem para ele, eu quero cumprir nele o que eu prometi para o meu amigo Jonathan. E assim a Bíblia diz que um servo por nome Ziba foi atrás de descendente direto, até que soube por história que havia um homem, um menino, que já não era mais menino, já era um rapaz, por nome Mefibosete, que morava em Lodebar, e ele foi atrás. Quando ele chegou perto, diz a Bíblia Sagrada, que quando Mefibosete viu que ele baixou a cabeça, ele ficou triste. Eu posso tirar minhas conclusões. Eu imagino que ele disse: pronto, acabei a minha vida, pronto, o homem me achou. É aquele homem tirano, é aquele homem malvado, é aquele homem perseguidor dos meus avós, perseguidor do meu pai, o culpado do meu avô morrer, o culpado do meu pai morrer. Aquele menino que não era mais um menino, era um jovem, ficou apavorado, mas ele não podia fazer nada. Então o servo chegou, pegou ele, e ele foi levado até a presença do rei. E diz a Bíblia Sagrada que quando aquele menino foi apresentado ao rei Davi, ele estava com a cabeça baixa. E Davi chegou para ele e disse: ei Mefibosete, não tema, não tenha medo. Ele estava assim de cabeça baixa, sem condições de olhar para Davi. Não é preciso ser mega inteligente para a gente entender o porquê que ele chegou àquela situação. O homem Davi, um homem
homem nobre, um homem bom, queria ajudar ele, mas ele estava com medo. E aquele Mefibosete, de cabeça baixa, quando Davi olhou para ele e disse: vem, que eu quero fazer o bem para ti, não tenha medo de mim, eu quero cumprir a bondade que eu prometi ao teu pai a ti. Ele abriu os olhos e imaginou: será que ele está me enganando? E quando ele viu que não era brincadeira, Davi colocou uma mesa farta na frente dele e disse: Mefibosete, a partir de agora tu comerás pão na minha mesa, não te faltará nada, não te faltará nobreza, não te faltará honra. E Davi pegou 30 pessoas e disse: cuida dele, faz o bem para ele, trabalha para ele, dá tudo para ele. Sabe por quê? Porque eu fiz uma aliança com o pai dele. Escute, Jesus é o nosso pai, Jesus foi a aliança com Deus no nosso lugar. É por isso que Deus cuida de nós. Ele quer o nosso bem, irmão, Ele quer o teu bem. Não tenha medo de Deus, não tenha medo, porque Ele é a pessoa que mais te ama. Isso vale uma salva de palmas, irmãos. Mefibosete estava morrendo de medo. Ele disse: Senhor rei, o que é que o senhor viu num cão como ele? Chama ele de cão. Cão é um ser sem valor, sem prestígio. Muitas vezes, irmão, é assim que nós se achamos diante de Deus. Sim ou não? Seja sincero. Deus está lá no bem bom e nós estamos aqui. Se nós não morremos, quebramos só uma perna, temos que agradecer a Deus. Não, irmão. Deus quer te dar o melhor nessa terra. Foi Ele que escreveu a Bíblia, Ele disse para isso. Davi não é melhor do que Deus. Deus é melhor do que Davi, concorda comigo? Seja sincero, irmão. Tu quer dar boas coisas para o teu filho, não quer? Tu sonha em ver teu filho bem sucedido, casa, carro novo, honra, dinheiro, família, saúde, tu quer? Seja sincero, tu quer ou não quer? Tu acha que tu é melhor do que Deus? Seja sincero. Tu tem coragem de colocar um câncer no teu filho? As pessoas atribuem a Deus o câncer, a AIDS, a miséria, os acidentes, a desgraça. Eles não fariam isso com o filho dele, faria? Então ele está dizendo: eu sou melhor do que Deus. Eles não estão dizendo que Deus é mau, mas estão assumindo com as suas obras, sim ou não? Agora me escute. Se você acredita que é Deus que está te provando com câncer e com AIDS, por que você vai no hospital, irmão? Aguenta a dor. Tu que é crente não é para temer e obedecer a Deus? Então, se eu estou com câncer e foi Deus que colocou, eu não posso ir no hospital porque eu estou me rebelando contra Deus, sim ou não? O caso que eu falei, lá do Maranhão, foi Deus provando eles. Morreram 5 pessoas. Me escute, como é que uma pessoa que morreu vai ser provada? Hein? Se tu corrige o teu filho, a única recompensa dessa correção, que não tem nada a ver com câncer, com AIDS, se um pai corrige um filho, como a Bíblia diz, Deus corrija os seus filhos como nós corrigimos os nossos. Se nós corrigimos, o único resultado é ver esse menino vivo e corrigido daquele erro que nós corrigimos, sim ou não? Como é que a gente vai corrigir uma pessoa matando ele? Está vendo como não tem sentido? Deu para entender? Resumindo, nós estamos em Cristo quando nós cremos que Deus é bom e que Jesus fez uma aliança com Deus em nosso lugar. Que por amor de Cristo, não por Deus amou o mundo, e o amor dele foi provado quando enviou Cristo para morrer no teu lugar. Amém? É esse evangelho que salva a humanidade. Bispo, o que é que eu faço para estar nele, para me crer nele? Apenas confesse com teus lábios. Feche teus olhos dessa noite. Dê lugar ao Espírito Santo agora. Creia no Filho de Deus agora. Lembre da imagem de Davi abençoando a Mefibosete. Lembra da imagem de Deus fazendo aliança com Abraão. Lembra tudo isso para te alcançar, para te dar o melhor nessa terra, para te dar uma eternidade, para te livrar da opressão, para te livrar das doenças, para te livrar dos acidentes, para que você não veja o teu sangue sendo derramado, teus filhos sofrendo, agonizando. Lembra, a palavra está na tua boca, está no teu coração. Confessa o Senhor Jesus como teu Salvador. Entrega a tua vida para Ele e deixa que o Espírito Santo tire da tua mente esses pensamentos errados a respeito de Deus. Esses pensamentos errados a respeito de Deus te tira a paz,
te atormenta, te tira alegria. Deus é bom. Se tem alguém que você pode confiar, esse alguém é Deus. Se tem alguém que te ama, esse alguém é Deus. Ele já provou enviando o seu filho para morrer no teu lugar. Aleluia, aleluia. Faça essa oração agora. Diga: Deus, me perdoa por tudo aquilo que eu pensei errado de ti. Creia agora, Espírito Santo, coloque no coração desse povo que Deus é bom, que Deus quer o seu bem. Coloque, Espírito Santo, no coração desse povo, papai, que Deus tem um lugar de segurança para ele, um lugar onde o governador principal é Jesus, e lá ninguém entra no território de Jesus. O câncer não entra, a desgraça não entra, o acidente não entra, a miséria não entra, e se entrar tem que sair em nome do Senhor Jesus. Creia agora e ser curado no corpo, creia agora e ser curado no espírito, creia agora e ser curado na alma, ser curado a tua vida, porque tu pertence a Cristo. Cristo te cura, te liberta, te salva, te leva para o céu, porque você é o melhor para Ele. Ele te amou primeiro e enviou seu filho para que você não perecesse. Pacto com o dono de toda a riqueza, com o dono do céu, da vida, e de toda glória. Pacto é um acordo, uma aliança, um casamento entre duas pessoas. Pacto com Deus é neste sábado, às 19 horas da noite, na Rua Beija-Flor, bairro Floresta, na Igreja Aliança Mundial com o Reino de Deus. O Reino de Deus começa aqui. Um trabalho imperdível como você nunca viu. De primeira mão para você. O casamento é uma união entre duas pessoas. No casamento, tudo que uma pessoa tem passa a ser da outra também. Isso também acontece entre você e Jeová Jiré. Tudo que Jeová Jiré tem passará a ser seu também. Milhares de pessoas se veem diariamente casadas com a miséria, vivendo uma vida de fracassos, humilhações e derrotas. Pelo grande fato de estarem casadas com a miséria, estão acompanhados por este espírito chamado miséria. Só existe uma maneira de dar um basta neste casamento com a miséria. Primeiro, nós vamos te divorciar desta vida de miséria, porque a vossa aliança com a miséria será anulada. Assim está escrito: como o jovem que se casa com uma donzela, eu, Jeová Jiré, vou me casar com os meus filhos. O espírito de miséria nunca mais vai te acompanhar. Pacto com Deus é neste sábado, às 19 horas da noite, na Rua Beija-Flor, bairro Floresta, na Igreja Aliança Mundial com o Reino de Deus. O Reino de Deus começa aqui.